Caríssimos amigos, em prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, vamos abordar no dia de hoje o capítulo 40, intitulado Tempo de Confiança. E diz o capítulo: E disse-lhe Jesus: Onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atendes o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Meus amigos, essa passagem do Evangelho é uma passagem extremamente emblemática. É impossível eleger, entre os vários episódios da vida de Jesus, o que detém a maior importância, ou que traga uma fonte de ensinamento maior. Todos eles, indistintamente, adequam-se e contextualizam-se às mais diversas necessidades do aprendizado do homem. Particularmente, nos chama a atenção nos dias de hoje, talvez até pela conjuntura atual do planeta, a passagem que envolve Jesus e seus discípulos na travessia do lago de Genezaré, narrada pelo evangelista Lucas. E é justamente a passagem que deu ensejo à interrogação de Jesus: onde está a vossa fé? Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, ele havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes no lado ocidental do mar. No final da tarde, Jesus entrou num barco de pesca, acompanhado de seus discípulos, e lhes ordenou que partissem para o outro lado do lago. Naturalmente fatigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Eles partiram para o outro lado do lago. Estavam também em busca de um período de descanso. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Entretanto, houve uma mudança climática inesperada. Na realidade, as tempestades repentinas são características daquela região. Durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. A disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos mais experientes, que eram grandes pescadores.
Ressalte-se que mesmo nos dias atuais as embarcações motorizadas evitam navegar no mar da Galileia durante uma tempestade, dada essa mudança climática repentina que ocorre no local. Enquanto Jesus dormia tranquilamente, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso, eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com tanto medo. Em seguida, repreendeu a todos com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Perplexos, atemorizados e maravilhados com a soberania do Mestre, os discípulos só conseguiram perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A mensagem de Emmanuel, inspirada em Jesus, nos faz refletir sobre a necessidade de sermos fervorosos nos momentos que precisamos ser. É na hora da tempestade que todos nós devemos nos valer da fé e não nos momentos de tranquilidade. Como diz Emmanuel acima, ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjuram para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Então, quando todas as situações são favoráveis, há uma dificuldade muito grande de se demonstrar amizade, porque aqueles momentos são totalmente favoráveis. Jesus estará sempre conosco, como ele mesmo prometeu. Mas como discípulos que somos, nós devemos nos aprimorar para seguir seu exemplo de fé no Pai. O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta da fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. Por isso a indagação do Mestre. Eles deviam saber que com Jesus no barco estariam sempre seguros, porque Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, são completamente dominadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as Escrituras. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja ela qual for. Com Ele em nosso barco, com Ele no comando de nossa vida, podemos repetir as palavras do rei Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. É o nosso famoso Salmo 23. Relata-nos o texto de Marcos que Jesus foi despertado pelos apóstolos e o que o mestre repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O primeiro ponto que se destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus, que, agindo diretamente sobre os elementos da natureza, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Há também outro ensinamento. Trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos mais desafiadores da vida, por ser Ele o guia e modelo da humanidade. É comum que o barco da nossa existência seja açoitado pelas provações, simbolizada pelos ventos e tempestades que nos relata o evangelista. Em tais momentos, é importante estarmos preparados, armando-nos com a couraça da fé, ciente da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Ainda não tendes fé? Perante as provações previstas no nosso quadro existencial, devemos nos manter firmes na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedam segurança à nossa existência. É necessário seguir sem desânimo. Inúmeras vezes, durante a nossa trajetória terrena, a barca que conduz as nossas vidas é sacudida por ventanias e ondas que promandam dos nossos compromissos do passado e das nossas imperfeições morais que ainda teimam em subsistir, alimentadas pelas dificuldades que temos em nos reformar intimamente. São os nossos filhos problemáticos, são as enfermidades do corpo que desestabilizam famílias inteiras em virtude do despreparo de seus membros, esquecendo-se que as enfermidades constituem-se apenas na aplicação da lei de causa e efeito ou no cumprimento de compromissos já referendados pelo próprio espírito em momentos anteriores à nossa reencarnação. Sejam quais forem as tribulações, sejam de ordem familiar, financeira, enfermidades, todas parecem, a princípio, ondas gigantescas a nos tragar as forças e a testar a nossa fé. Falta em nós a mesma confiança que faltou aos discípulos, não apenas na passagem da barca, mas também em outros momentos, como na negação de Pedro, no ceticismo de Tomé. Em todos esses momentos, o Mestre aproveitou o ensejo para nos ensinar paciência e nos infundir confiança. A passagem da barca tem um simbolismo de rara beleza que ilustra perfeitamente a nossa trajetória pessoal. Somos nós, os habitantes da Terra. O barco que nos conduz tem como timoneiro Cristo e como tripulantes os espíritos protetores. Tenhamos a confiança no timoneiro e em sua tripulação, de modo que diante das adversidades passageiras, o nosso desespero não nos impeça de ver onde está a nossa fé. A nobre benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos propõe uma notável e desafiadora reflexão a afirmar que a capacidade da fé é medida pela maneira como são enfrentadas vicissitudes e recebidas as provações. A nossa fé, ela é colocada à prova todas as vezes que enfrentamos as expiações, as provas ou as contingências da vida física, com a finalidade de promover o nosso progresso espiritual e o fortalecimento moral. Não se trata aqui de uma postura masoquista, de ficar diariamente esperando as lutas morais ou o sofrimento, mas de saber que cedo ou tarde haveremos de enfrentar desafios maiores ou menores
que fazem parte da pauta dos nossos aprendizados. Porque somos espíritos imortais que estamos a caminho da plenitude. Verificamos que nos atendimentos fraternos das casas espíritas é comum o acolhimento de pessoas que estão desequilibradas diante de algum problema vivenciado. Principalmente quando não tinham uma vivência religiosa habitual e de comprometimento moral, ou seja, fé enfraquecida, fragilizada. A fé nos propicia as reflexões saudáveis em torno da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da crença em Deus e da permanente assistência espiritual que recebemos. Quando consideramos que a fé deve nos trazer um fortalecimento moral, capaz de evitar os desequilíbrios, as revoltas, as depressões, as quedas, as lamúrias, as fugas. Permitir-se depressão porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total confiança em Deus. Infelizmente, nos defrontamos com pessoas que, diante das provações da vida, elegem o desânimo, o abandono das tarefas, a revolta contra Deus, como se estivesse aguardando algum privilégio ou alguma solução mágica para os seus problemas. Na realidade, não devemos crucificá-los, mas exercitar a compaixão, porque a mensuração da dor e o nível de fé é algo muito pessoal, de tal sorte que devemos orar para que esses companheiros das fileiras espíritas possam se reabilitar, se possível, ainda na atual reencarnação, reencontrando a alegria de viver e de servir e a confiança irrestrita em Deus. Convém registrar que também temos tido contato com histórias exuberantes de irmãos que transformaram a dor em oportunidade de iluminação espiritual. São pessoas que enfrentaram doenças graves, separações conjugais dolorosas, lutos, ingratidões severas, reveses econômicos, mas mesmo assim se mantiveram fiéis aos postulados espíritas, prosseguindo no espaço da vida e nos labores religiosos com profunda serenidade e fidelidade. É compreensível que, diante das preocupações que assaltam a existência humana, coloque-se o indivíduo em uma atitude de reserva, mesmo de tristeza passageira, enquanto resolve o impasse, recuperando logo que se lhe faça possível a alegria de viver. Devemos respeitar as lutas e as dores de nossos semelhantes, porque cada um tem o seu tempo de recuperação. Cada indivíduo tem o seu grau de resistência moral, fruto de conquista transatas de outras reencarnações. Meus amigos, retiramos do capítulo a seguinte mensagem. Na nossa trajetória terrena, tenhamos a consciência de que temos um guia, um líder, que sempre estará nos mostrando o caminho, sempre estará ao nosso lado, nos apoiando, nos estimulando. E para que isso seja possível, basta que tenhamos fé, confiança. Se algum dia tivermos que responder a pergunta, onde está a sua fé? Tenhamos a consciência de que a nossa fé está resguardada
presente em todos os momentos da nossa vida. Jamais esqueçamos a fala de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Tenhamos fé. Tenhamos confiança que o nosso barco tem como timoneiro Jesus e como os tripulantes a espiritualidade amiga, fraterna, apta a nos acolher e a nos auxiliar. Que tenhamos uma semana abençoada e que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja presente em cada lar de todos nós. Muito obrigada e até uma próxima.